Só finalizando essa primeira parte de conceitos básicos de herança, tá? E eu vou fazer uma implementação envolvendo todos os conceitos básicos, além do exemplo que eu deixei, tá? Essa implementação do slide, que é o de empregados comissionados, tá? Passar mais ou repetir algumas coisas que eu já falei, ou reforçar algumas coisas que eu já falei, tá? As relações de herança, tá? Elas formam uma hierarquia, podem formar uma hierarquia de herança, né? Se um herda do outro, o outro herda do outro, o credor do outro e assim por diante, tá? E a gente consegue, inclusive, visualizar essa hierarquia caso a gente queira. Tá? E lembrando também que a herança ela é uma relação do tipo E1. Tá? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, eu tenho um membro da comunidade. E aí dentro da comunidade eu tenho o empregado, tem aluno e tem um graduado. Essa setinha em direção ao membro da comunidade significa que tanto o empregado, o aluno ou o graduado, eles herdam de membro da comunidade. Portanto, tanto o empregado, quanto o aluno, quanto o graduado, eles são membros da comunidade. O graduado é um membro da comunidade, aluno é um membro da comunidade e o graduado é um membro da comunidade. Agora eu não lembro se eu falei empregado ou graduado primeiro, mas enfim. Tá? E aí perceba que depois, ó, dentro dessa classe aqui empregado, a gente tem tanto o corpo docente quanto funcionários que herdam de empregados. Portanto, o corpo docente, ele é um empregado, ou funcionário, você ficaria melhor funcionário do que funcionário, não, o funcionário ele é um empregado, tá? E consequentemente, como o empregado é um membro da comunidade, o corpo docente, ele é um membro da comunidade. Um funcionário, ele é um membro da comunidade. Mas reparem bem que um funcionário, ele não é um aluno, ó, ele não tem uma relação direta com aluno e nem indireta com aluno, tá? Se a gente seguir o caminho dado pelas setas, em nenhum momento esse caminho vai levar a aluno. Portanto, funcionário, ele não é aluno, funcionário é um empregado e é um membro da comunidade, tá? Agora, pegando aqui no caso do corpo docente, tá? O corpo docente, você pode ter tanto o professor, que faz parte do corpo docente, mas é comum que membros do corpo docente, eles tenham cargos administrativos, tipo o coordenador do curso, o diretor normalmente ele faz parte do corpo, é um membro do corpo docente, o reitor ele vem do corpo docente também, tá? Então eu tenho mais duas classes que herdam do corpo docente, provavelmente aqui o professor vai ter as disciplinas que ele dá, a área de atuação, o administrador vai ter qual que é a área de administração dele, enfim, o diretório de atuação, a unidade de atuação, tá? E perceba novamente, ó, então o professor ele é do corpo docente, tá? Ou ele é um corpo docente, o administrador ele é do corpo docente, consequentemente o administrador ele é um empregado e consequentemente o administrador ele é um membro da comunidade, tudo bem? Tranquilo essa questão da hierarquia de heranças e do tipo E1? Esse tipo E1, tá? Vai ser importante para a gente aprender o próximo conceito, ou o próximo pilar de orientação a objetos, que vai ser o polimorfismo. Tá? Então, se ficou tudo bem esclarecidinho, não teremos dificuldades depois. Né? Bom, aqui coloquei outros exemplos aqui, tá? E o que eu queria passar para vocês, tá? É o seguinte, que eu não passei. A gente consegue também, tá, acessar os campos da superclasse. Tá? A gente já viu que para chamar o método construtor, método super, mas a gente consegue acessar os campos ou métodos da superclasse também pela palavra chave super. Tá? Então, a hora que eu estou lá na minha classe aluno, tá? Se eu colocar o this, tá? E os campos da superclasse eles estiverem abertos, né? Eu consigo enxergar todos esses campos aqui. Tá? Que vem da superclasse, além dos meus campos que estão em negritinho aqui. Se eu colocar o super ponto, tá? Eu consigo chamar diretamente os métodos da superclasse. Tá? Perceba que agora não aparecem mais os meus campos e métodos, só aparecem os campos e métodos da superclasse. Tá? Isso daqui vai ser importante também, eu acho que no exercício do funcionário vai ter, mas inclusive se eu quiser especializar o método, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá aquele imprimir dados, mas aproveitar algo que já foi feito na superclasse, eu posso aproveitar esse algo que foi feito na superclasse por meio do super. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu estou fazendo o método toString, aqui na classe pessoa, em vez desse ser esse método escrotinho aqui, eu vou colocar string, fazer do jeito que eu costumo fazer, né? Retorno igual a nome, dois pontos, mais desnome,
eu tenho o CPF, dois pontos, o DIS. CPF. Não é CPF dessa forma, meu querido. Ah, sou um animal mesmo. Retorno mais igual ao endereço mais DIS endereço, certo? Então isso era o que eu tinha aqui, o que eu tenho aqui no meu método toString. Vou dar um return. Tudo bem? Vamos supor que lá, só para a gente testar esse método, né? Eu vou colocar aqui salt p1. Tá? Imprimiu aqui, ó, passei ele como toString, imprimiu da forma como eu imprimi. Aí vamos supor que eu estou lá na classe aluno, eu também quero tirar esse @dados aqui. Eu quero também ter o método toString do aluno, né? Então vou colocar o @override para garantir que eu estou sobrescrevendo o método toString. String toString. Tá? Aí eu vou colocar lá string retorno. E perceba que nesse momento, tá? Se eu fosse fazer igual eu tinha feito anteriormente, que eu só dava uma sobrescrita do método, né? Eu teria que vir aqui na minha classe pessoa, copiar esse código, jogar aqui dentro do aluno e aí complementar, né? Aí colocava lá retorno, RGA, curso e o curso, certo? Mas perceba o seguinte, ó, toda essa primeira parte aqui, inclusive eu copiei, né? Ela está na minha superclasse, tá? Se ela está na minha superclasse e eu consigo acessar coisas da minha superclasse, o que eu posso fazer? Falar, pô, mas esse toString lá da minha superclasse já tem todos esses caras aqui. Então eu vou pegar o toString da minha superclasse, vou retornar ele aqui para o meu retorno. Na hora que eu dou o super toString, eu vou chamar o string da superclasse, que me dá aquelas informações iniciais. E aqui no meu método especializado, sobrescrito, eu coloco as informações a mais que eu queira, tá? Então perceba que agora, a hora que eu vier aqui e colocar para imprimir as informações do A1, tá dando erro por causa de uma outra classe. Deixa eu só dar um saltzinho para separar aqui. Tá? Então, ó, a parte do P1 da pessoa 1 imprimiu as informações da pessoa, e na parte do aluno ele imprimiu as informações da pessoa, né, que eu tinha chamado de toString da pessoa. Eu esqueci de dar um /n no curso, né? E as informações do aluno aqui no curso. Só dar um /nzinho aqui para ficar bonitinho. Ok? Então aqui, ó, essa primeira parte aqui do método do toString do meu aluno, né, ela foi aproveitada da superclasse. Como que eu aproveitei, eu acessei esse método da superclasse utilizando a palavra-chave super, tá? Então o this é do meu objeto e o super é da superclasse. Beleza? Bom, além disso daqui, uma questão importante na herança, né, que a gente não herda os métodos construtores. Você vê que a hora que a gente herdou tudo, né, o construtor não foi herdado, a hora que a gente dá o this, até porque o construtor, né, é bem o método, né, não tem tipo de retorno, etc. Então, como eu não vou conseguir usá-lo na minha superclasse, na minha subclasse, porque a minha subclasse, o construtor dela, ele tem que ter o mesmo nome da classe, eu também não consigo invocar esse método, porque todo método, por característica, ele tem um tipo de retorno, o construtor não tem tipo de retorno, então não conseguiria usufruir. Então esse construtor ele nem é herdado para a subclasse, tá? Coloquei aqui a observação sobre como colocar um método construtor, tudo bonitinho, tá? Questão do método override. Aqui coloquei um exemplinho com pessoa, aluno, tudo mais ou menos parecido com o que eu fiz na aula, tá?
Bom, agora eu vou aproveitar essa primeira parte, só para a gente fixar os conceitos, tá? Eu vou fazer esse exemplo do empregados comissionados, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai ter dois tipos de classe. Um que é empregado comissionado, que é um cara que o salário dele é só baseado nas vendas que ele faz, uma porcentagem das vendas, e a gente vai ter um empregado comissionado com o salário base, que também vai receber ele tem um salário base, um salário fixo, né? E esse salário fixo é incrementado com uma porcentagem das vendas que ele faz. Bom, vou criar as duas classes aqui então. Vou apagar esse pacote que ele está com erros, para ele parar de reclamar toda vez que eu estou fazendo a aula. Bom, então aqui eu tenho empregado comissionado, né? Empregado comissionado. E a outra classe que eu vou ter, empregado comissionado salário base. Aliás, deixa eu organizar isso em pacote, né? Vou colocar o pacote exemplo, para não ficar esse mistura de classes aqui. Ok, estou com eles aqui no meu pacote exemplo. Vou criar uma classe principal aqui para a gente fazer o exercício também. Beleza. Bom, o meu empregado comissionado, ele tem nome, sobrenome, SIC, é o antigo CPF. Nossa, por que está SIC ainda? Vamos botar aqui, trocar SIC por CPF. Tem o SIC, a taxa de comissão e a quantidade de vendas que ele fez, tá? Notado? Então vamos lá, vou no meu empregado comissionado, colocar os campos dele, vou colocar tudo como privado agora, só para a gente fazer um exercício um pouquinho diferente, então, né? Private string nome, private string SIC, private string sobrenome, oxe, private string sobrenome, o SIC, a taxa de comissão, isso é um float, para a gente não pegar a mania de sempre usar double, taxa comissão, e quantidade de vendas, vamos lá também, quantidade de vendas bruta, private quantidade eu vou trocar para total de vendas, né? Valor total vendas. Também vou arrumar isso no slide. Vou criar o construtor para essa classe, para a gente não ficar naquele inferno de criar um objeto e ficar dando um monte de sets. Como está tudo privado, vou colocar os getters e setters para aqueles atributos também, ok? Bom, agora eu tenho um empregado comissionado com salário base, tá? Ele tem nome, a mesma coisa que tem na outra classe. Ele tem o sobrenome, mesma coisa que tem na outra classe. Ele tem o SIC, mesma coisa que tem na outra classe. Ele tem a taxa de comissão, mesma coisa que tem na outra classe. Ele tem a quantidade bruta de vendas, que eu vou alterar para o total de vendas, né, que também tem na outra classe. E, diferente da outra classe, ele só tem o salário base. Então, tem tudo igual da outra classe. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa boa parte que tem na outra classe e só vou especializar essa classe para esse carinha aqui, que é a inclusão desse salário base como campo. Obviamente, se precisar um getter e um setter para ele, tá? Então, lá no empregado comissionário salário base, eu vou fazer ele herdar do meu empregado comissionado, tá? Com isso, ele vai herdar todos os campos e só vou colocar o
campo extra dele, que é o salário base. Tá? Perceba que ele está chiando já de cara, olha que a gente estender empregado comissionado, que é aquela questão do construtor. Fala, opa, eu falei que para construir um empregado comissionado eu preciso passar essas coisas aqui. Se você é um empregado comissionado também, eu preciso que você construa o empregado comissionado passando as coisas que ele exige. Tá? Então vamos fazer o construtor para essa classe. Ou melhor, vamos facilitar, né? Lembrando que sempre o campo extra eu gosto de jogar para o final. Tá? Então tem aqui, ó, todos os campos que o funcionário ou empregado comissionado precisa, mais o campo extra aí do meu empregado comissionado com salário base. Né? Aí eu chamei, ó, o construtor da classe empregado comissionado, que é a minha superclasse, passando os campos que ela exige. Tá? E agora, defini o valor específico do campo do empregado comissionado salário base. Ok? Só para a gente seguir o padrãozinho, colocar um getter e setter aqui para ele também. Beleza. Tá? Aí vamos lá. Opa. Bom, você tem o mesmo código, tudo bonitinho, né? Eu acho que faltou... Ah, tá. Eu não implementei, né? O empregado comissionado é o salário base, portanto, criar um empregado comissionado. Eu esqueci de colocar também. Eu vou arrumar esses slides, viu, gente? Colocar a função de ganho. Tá? Aí eu quero saber qual que é o salário de cada um dos funcionários. Tá? Então aqui, ó, no empregado comissionado, eu vou criar um public double aqui, calcula salário. Tá? Como que esse calcula salário vai funcionar? Vai ser o total de vendas dele vezes a taxa de comissão. Nesse caso aqui eu vou assumir que a taxa de comissão ele já está passando, já que é taxa, né? Já está passando 0.1, 0.2, 0.5, enfim. Tá? Beleza. E lá no meu salário base, tá, como é que é? Eu vou ter que sobrescrever o método, porque ele também vai ter esse mesmo método aqui, calcula salário, né? Tem que calcular o salário dele também. Então, override. Public double calcula salário. Vamos ver se o meu override não chia. Não chia, estou sobrescrevendo certo o método então. E o que seria o salário dele? Tá? Seria o total de vendas, certo? Só que perceba que o this total de vendas não aparece aqui, tá? Porque ele está como privado na superclasse. Mas eu consigo pegar ele pelo get total de vendas. Tanto assim, tá? Como se quiser acessar pela superclasse também, ó. Dá para acessar, porque ambos os métodos estão na superclasse, né? Se eu usar o this, ele está puxando a superclasse. Se eu usar o super, eu vou para a superclasse direto também, tá? Mas eu vou usar o this aqui. É o get total de vendas vezes a taxa de comissão, get taxa comissão. Tudo isso, né, que é o mesmo cálculo do empregado comissionado, mais o salário base que eu tenho, mais o this salário base, tá? Mas perceba que eu falei, ó, this total de vendas vezes taxa, get taxa de comissão, isso daí é o mesmo cálculo que eu uso para calcular o salário do empregado comissionado, que é uma superclasse, tá? Então, eu posso substituir tudo isso daqui pelo calcula salário da minha superclasse. O resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, feito isso, eu vou criar esses dois empregados, um comissionado, outro comissionado salário base. Vamos lá, empregado, comissionado, emp1 igual new empregado. Tá? Ele precisa de um nome, precisa de um sobrenome.
Ele precisa de um SIC. Aqui a taxa de comissão, então supondo que ele ganha 20% das vendas, aqui o total de vendas. Vendedor péssimo. E agora eu vou criar um outro que vai ser o empregado comissionado, salário base, EMP2, salário base, tá? E além de todos esses campos, só colocar o ponto F aqui, senão ele vai achar que é double, tá? No lugar do 0.2, por padrão, ele assume que é double. Se quiser forçar o float, tem que colocar o F do lado. E além de todos esses campos, tá? Eu tenho o salário base desse cara aqui. O salário base dele vai ser 2.000, mas aí ele vai ter uma comissão só de 10%. Tá? Aqui eu vou trocar os nomes. Ok? E agora eu vou mandar imprimir o salário de cada um. Ó. EMP1, calcula salário. E o EMP2, calcula salário. Então, vamos dar rodar. Um ganhou 200, então ele vendeu 1.000, é 20%, 200, ok. O empregado comissionado salário base, né? Ele tinha 10% sobre as vendas, então dá R$100 aqui, que ele vendeu 1.000. Mais o salário base dele, que era 2.000. Então ficou com 2.100, certo? Então tá batendo os métodos. E para tentar para o exercício, que a nossa classe empregado, comissionário, salário base, olha o tamanho que ela ficou. Né? Ficou uma classe bem enxugadinha, porque a gente acabou aproveitando bastante coisa dessa outra classe aqui. Beleza? Tranquilo aí a parte do exemplo? Tá? Bom, agora eu vou parar o vídeo nesse momento, para os vídeos não ficarem muito grandes. Temos 22 minutos e eu volto com os três próximos itens da aula, que é um pouquinho extenso. Tá? Um pouquinho extenso não, é curtinho, então dá para fazer tudo num próximo vídeo. Tá? E depois a gente, um vídeo fazendo os exercícios dessa aula. Então, até mais.